Quem é melhor, o católico ou o evangélico? O católico diz assim: nós somos a igreja mais antiga, estabelecidos por Cristo. Aí o evangélico diz para eles: mas vocês adoram imagens, então vocês estão errados. E assim vai o debate, né? Muitos assuntos, mas nós precisamos lembrar: a salvação é individual. A igreja que você está não te salva. Não adianta, no dia do juízo, chegar para Cristo e dizer: ai, mas eu era católico, a igreja mais antiga, ou eu era evangélico, eu não adorava imagem, e eu era melhor que os católicos. Não adianta. Não adianta você falar: eu sou melhor que os evangélicos, eu sou melhor que os católicos. Isso não melhora a tua situação diante de Deus. E outra coisa importante que eu queria falar: Deus não autoriza a nenhum de nós zombarmos da fé do outro. O que nós podemos fazer é discordar da crença, falar por que nós não acreditamos de tal forma. Vocês sabem, quem acompanha o canal, é lógico que eu não sou a favor de adoração de imagens, mas eu não posso ficar rindo e zombando de um católico que está adorando imagens. Eu sei que aquilo está errado, mas ele é que vai lidar com Deus sobre a situação. Isso é uma coisa. Outro aspecto: se eu sei que a pessoa está num caminho errado, por que é que eu acho isso engraçado? Onde está a graça disso? Agora, falando para os católicos, quando você vê aquelas igrejas que os crentes viram pirueta, e parece um bando de malucos, também você não pode ficar rindo, porque eles também não estão fazendo a vontade de Deus. E de qualquer forma, vamos voltar, a salvação é individual. Deus é que vai examinar cada caso, como se não houvesse outro no universo. Deus vai nos examinar, um por um. Ok? Queria falar mais coisas. Uma outra coisa importante que eu queria falar é, por exemplo, o que aconteceu. Está ligado, os assuntos estão ligados, tá? Não estou mudando de assunto. Uma coisa importante é o que aconteceu com Nicodemos, quando ele teve a oportunidade que poucos tiveram. Ele teve o privilégio de conversar com Jesus sem mais ninguém por perto, só os dois ali, o tempo que ele quisesse. Só que ele foi com o coração de querer aprender mais um pouco ali, meio curioso, talvez alguma teoria, quis debater teologia com Cristo. E quando Cristo falou que ele tinha que nascer de novo, ele ficou espantado demais, porque ele já se achava tão bom, tão pronto para o reino de Deus. Ele era tão respeitado, era um homem rico, respeitado por ser um fariseu, um príncipe, né, dos fariseus, então muito respeitado. E Jesus fala: não, mas você precisa nascer de novo. Em outras palavras, o que Jesus está falando: olha, tudo que você aprendeu até hoje, você não soube aplicar na sua vida. Não serviu de nada, você está perdido. Se você não nascer de novo, tudo que você fez até hoje, todos os seus títulos, toda essa honra que você recebeu dos homens, não vale nada diante de Deus. Já pensou que dor? Já era de uma certa idade, não era jovem. Imagina receber uma punhalada dessa. E quando nós falamos sobre Cristo e sobre a palavra de Cristo, nós encontramos em nosso caminho muitas pessoas que elas já se acham muito preparadas para o céu. Elas estão muito bem. Mas sabe assim, é um exemplo de gente. Né? Eles se consideram assim. E aí, na contramão disso e na contradição disso, quando eles são um pouco assim apertados, eles falam falsa humildade,
dizendo, não, mas todos nós somos pecadores, somos falhos, e no íntimo assim, e não vamos mudar, né? Somos falhos e não queremos mudar, né? Essa é uma outra coisa terrível, não é? Então, cuidado nesse seu colocar nas balanças se você é melhor que os outros ou não, ou achar que você já é muito bom para estar no reino dos céus. Eu falo para vocês várias vezes aqui no canal, quantas pessoas que eu vejo morrendo sem Cristo, e todo mundo fala, foi para o céu, está no céu, está lá. Oh, sim, claro, é uma pessoa tão boa, né? E não é assim que funciona. A pessoa não dependia de Cristo, como eu falo muitas vezes, a pessoa não sentia necessidade de arrependimento, não sentia necessidade de confessar os seus pecados. E eu sou uma pessoa que eu examino muito as coisas, tá? Ultimamente eu examinei uma professora de yoga e ela dá aulas de inspiração e fala muita coisa filosófica, né? Muita coisa boa, garanto, eu assumo, mas ela não fala assim. Você tem que se arrepender de seus pecados? Jamais. Você precisa confessar seus pecados? Não. Faz uns ritualzinhos ali, uma musiquinha, uma velhinha cheirosa, perfumada, e aí os seus pecados, nem usa essa palavra, né? Mas só assim vai embora, você vai purificando a sua casa. Como você pode, vou dar uma aula aqui esotérica, como você pode purificar a sua casa? Você dá um banho de ervas, e assim, não, é Cristo só que pode purificar. É só Cristo que pode purificar a sua casa. Quer purificar tijolos? Você tem que purificar o teu coração. Purificar paredes? Onde já se viu? Eu vou purificar o sofá. Nós não podemos ser insanos. Com tanta luz que vem da palavra de Deus, nós precisamos purificar nossa mente e nosso coração. Tendo dito isso, nós não somos nada diante de Cristo e precisamos, sim, do poder dele para sermos transformados da maneira como ele quiser. Anos atrás, eu via pessoas que ficavam nervosas e até agressivas quando ouviam que nós temos que ser igual a Cristo. Esse Cristo que eu estou falando, Jesus, homem, não estou falando do Jesus, Deus. Jesus, Deus, nós jamais seremos igual a Ele. Jesus, homem, é o nosso alvo. Se nós dissermos que é impossível, estamos negando o poder da graça de Cristo. Estamos negando o seu sacrifício, estamos negando a sua vida. E se você quiser saber mais sobre isso, continue no canal, porque nós vamos falar desses assuntos ainda. Mas, continuando, anos atrás, as pessoas se escandalizavam quando nós dizíamos temos que ser igual a Cristo, mas hoje nós vemos algo assim. Nós não podemos ser iguais a Moisés, que era pecador como nós. Não podemos ser iguais ao profeta Elias, aos discípulos de Cristo. Não podemos ser iguais a Paulo, não podemos ser iguais a Abraão, não podemos ser iguais a Jó, e a lista vai. Né? Eles estão lá na Bíblia lá como se fosse um jornal, que você lê notícias que já aconteceram, né? Sabe que o jornal, uma das coisas que matou o jornal, além da internet, foi isso, né? Porque você vai ler uma coisa que aconteceu 24 horas atrás, e hoje, agora, nesse instante que você está lendo, já até mudou. Né? Imagina, sei lá, vamos dizer assim, que tivesse uma pessoa famosa em coma. Aí você lê no jornal assim, na noite passada, o cantor fulano entrou em coma no hospital, tal. Aí você vai e conta para o seu vizinho, olha, aquele cantor lá ele entrou ontem à noite no hospital e ele está em coma. Aí fala, não, eu acabei de ouvir no rádio, ele morreu. Aí você fala do que com o jornal? Não serve mais.
aquela notícia está desatualizada. Muitos usam a Bíblia dessa forma. Ah, não, isso aí já passou, não serve mais. Ou, Moisés, ou Jó, ou Paulo, ou os discípulos. Isso é coisa do passado. Hoje Deus nos aceita assim, conforme a nossa geração. Como eu ouço isso aí. Deus nos aceita conforme a nossa geração. Cuidado em pensar que você é muito grande, muito especial em termos de caráter. Você é especial para Deus. Claro que sim. Ele morreu por você. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, cuidado em você achar que Deus tem a obrigação de te levar para o céu do jeito que você está, sem ser transformado, com seus maus hábitos. Porque você não pode entrar lá desse jeito. Não podemos entrar no reino de Deus poluídos, contaminados. Isso é claro na palavra. João, leia só a primeira carta de João, primeira carta, não estou falando do Evangelho. Ele fala assim, fala da volta de Jesus, e aí ele fala assim, e todos que têm essa esperança se tornam puros, como ele é puro. Entendeu? Todos os que têm a esperança da volta de Cristo, João fala, se tornam puros como ele é puro. Não estou falando da pureza divina, estou falando da pureza do Cristo humano. Ok? Isso é um dos textos. Leia a primeira carta, tem mais textos parecidos. Todo aquele que diz que o ama deve andar como ele andou. Ok? Então, cuidado com essa falsa segurança de que, tá tudo bem. É muito comum no meio evangélico assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Eles negam a Bíblia, porque lá está falando de Alexandre, que andava com Paulo e saiu dos caminhos de Deus. Ali fala de Dimas, que andava com Paulo, saiu do caminho de Deus. Entre outros, eles abandonaram os caminhos de Deus. Sabe, João diz, saíram de nós porque não eram nossos, saíram do meio. Ok? A parábola do joio e trigo é muito clara sobre isso. O joio e o trigo crescem juntos, e uma hora eles serão separados, né? Mas esse tempo ainda está muito no começo. Ok? Então é isso. Olhe para Cristo, Ele é seu único exemplo. Se você é católico, você é evangélico, pare de se comparar. Não é uma competição que vai nos levar para o céu, é nós conformarmos o nosso caráter com o de Cristo, é que vai nos garantir estarmos lá. O sacrifício de Cristo foi para isso, para nos providenciar possibilidade dessa preparação. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, é como o ingresso para você entrar no céu. Mas existe uma roupa especial que você precisa ter além desse ingresso. E essa roupa é o caráter de Cristo. Depois você lê aí Apocalipse 19 e o verso 8, fala da justiça dos santos, né? É a roupa deles, uma roupa branca. Dá uma lida lá. Ok? E no Salmo 51, Davi diz que quando Deus nos purifica, nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Que essa seja a nossa esperança, que essa seja o nosso desejo e o nosso alvo. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, porque eu sei que muita gente está enganada e precisa ouvir essa mensagem. Ore pelo nosso ministério. Nós agradecemos em nome de Jesus.